Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. E eu vou ter boas notícias hoje, boas notícias para todo mundo, porque a pesquisa da Atlas Intel mostra meu amigo Flávio liderando, como imaginávamos, a corrida para a presidência em 2026 e traz um desgaste inédito do governo Lula. E a gente vai falar mais sobre isso, mas não vamos só falar de flores, porque ontem o Senado aprovou uma aberração marxista, que é o chamado PL da misoginia, e com apoio da direita brasileira, com apoio do PL, uma vergonha, inclusive voto do próprio senador Flávio Bolsonaro, e a gente vai falar sobre isso sim, não vai ter passada de pano aqui não. Vamos falar sobre como essa cultura feminista infiltrou o PL, é uma cultura de origem marxista, inclusive o próprio presidente do PL quer tomar decisões com base em gênero. Vamos falar sobre vice de Flávio, por exemplo, né? E ainda quero, dando tempo, se tudo permitir, falar sobre Lulinha, o escândalo do Lulinha, que eu ia falar no programa de ontem, mas acabou não dando tempo e é muita coisa. Então tem bastante assunto hoje, o programa está repleto. Se você quer um programa honesto, aliás, eu peço o seguinte, normalmente eu peço para você cravar o dedo no like, mandar o programa para os amigos e para os inimigos, não sei o quê, esse é o roteiro. Mas hoje vamos fazer o seguinte, hoje eu peço para as crianças saírem da sala. Vamos só ficar aqui, só as pessoas que quiserem comentário honesto, quiserem discutir assuntos com seriedade. O programa hoje vai exigir um pouco de honestidade intelectual, que não é para todo mundo. O brasileiro tem um comportamento muito histérico, como eu disse no programa de ontem. Então, hoje eu não peço para você mandar o programa para os amigos e para os inimigos. Hoje o programa é para você em casa que está a fim de uma discussão política honesta, sem fla-flu. Então vou fazer isso e acho que é isso. Solta a vinheta. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo. Também as pessoas que querem discussões honestas, eu peço a gentileza de considerar a possibilidade de se inscrever no canal, né? A gente sempre se assusta de ver aí 25, 30, 35% das pessoas que assistem um determinado programa não são inscritas no canal Paulo Figueiredo Show. E, na verdade, quando você não está inscrito no canal, você nos atrapalha. É uma coisa curiosa, né? Você atrapalha o algoritmo. A não curtida e o não compartilhamento, a não inscrição, atrapalham o canal. Então, convido você a se inscrever no canal. As pessoas às vezes estão assistindo pela televisão, não sabem como fazer, mas é fácil. Impressionante o número de pessoas que assistem o Paulo Figueiredo Show pela televisão. Aliás, estou fazendo uma pergunta aqui. Por onde você está assistindo o Paulo Figueiredo Show? Eu quero ouvir aqui do chat. Televisão, celular, computador? Eu quero ouvir a opinião de vocês. Bota os comentários aqui. Olha lá, televisão. O pessoal está assistindo muita gente. Olha lá, web, celular. Não, YouTube, tudo bem, querida. Mas YouTube é onde, né? YouTube no celular? Muita gente no celular, a maioria no celular, mas tem gente computador também, CPU, legal. Tablet. Tem uma pessoa assistindo pelo tablet. Muito bom. Bom, começando o programa de hoje, eu acho que hoje é um dia de comemoração, porque nós temos falado há bastante tempo sobre o fenômeno Flávio Bolsonaro. Né? Eu fui uma das grandes pessoas, grandes entusiastas desde o início da candidatura do Flávio, ao contrário das viúvas que imaginavam, diziam abertamente, né? Teve gente, eu não sei se vocês lembram, o Xinga Fala Fala queria fazer um debate comigo sobre a viabilidade da candidatura do Flávio. Não deu nem tempo de fazer o debate, porque Flávio está absolutamente voando. Eu acho que a gente tem até que tomar cuidado com um já ganhou. Né? Eu já vou em alguns lugares e as pessoas falam assim, o Flávio está indo muito bem, pô, pelo visto ele vai levar mesmo, né? Calma, pô, estamos em março ainda, tem 6 meses de eleição aí pela frente, 6 meses, temos abril, maio, junho, julho, agosto e setembro, porque é eleição, então 6 meses aí de campanha, então tem muito tempo e muita coisa para acontecer. Mas nem por isso a gente deve deixar de comemorar o estágio no qual nós estamos.
né? E para isso, eu vou trazer a nova pesquisa divulgada hoje pela Atlas Intel. Lembrando que a Atlas Intel, por que eu trago aqui com tanto entusiasmo? A Atlas Intel foi o instituto que mais acertou os resultados eleitorais aqui nos Estados Unidos. Tá? Então, uma empresa séria. A pesquisa foi contratada, inclusive, pela Bloomberg, né, o veículo de mídia americano. E eu quero passar aqui por algumas partes das pesquisas, porque realmente o resultado é muito bom para a gente. O primeiro dado interessante da pesquisa não tem a ver com o Flávio, mas tem a ver com o Lula, né? O primeiro levantamento que a Atlas Intel fez foi em janeiro de 2024. Janeiro de 2024 não parece, mas já tem mais de 2 anos. Naquela época, o Lula marcava 51% de aprovação e 45% de reprovação. Aqui nos Estados Unidos a gente costuma chamar isso de aprovação líquida de 6 pontos. Né? 51 aprovando, 45 reprovando. Então a aprovação líquida, o saldo positivo, era de 6 pontos. Ao longo do tempo, ocorreram, vocês estão vendo aí no gráfico, várias oscilações, como é normal, mas desde setembro do ano passado, a rejeição do Lula vem em uma crescente constante, absolutamente constante. Em setembro de 2025, a aprovação era de 51 e a rejeição era de 48. O saldo positivo, que era de 6, já caiu para 3, caiu metade. E quando você pega hoje, em março de 2026, a boca do jacaré já está bem aberta. Hoje, segundo a Atlas Intel, o Lula tem 54% de aprovação, de reprovação, perdão, e 46% de aprovação. O saldo, que era positivo de 6 pontos em janeiro de 2024, hoje é um saldo negativo de 8 pontos. E o mais importante é que você observa nesse gráfico, bota na tela inteira, por favor, Gabriel, porque isso, deixa ele maior aí pra gente, você vai ver que a tendência é uma tendência absolutamente gigantesca. Eu acho que a gente não trouxe aqui, mas eu mandei na pauta um outro dado, que foi uma pesquisa do Poder 360. A pesquisa do Poder 360 também mostrava o Lula com uma reprovação recorde. Eu acho que a gente acabou fazendo tanta coisa na pauta de hoje que a gente não colocou. Mas eu tinha mandado o Poder 360 com uma... que é outro tá aqui, ó. Poder 360. Desaprovação do Lula vai a 61%, segundo o Data Poder. A maior em 2 anos. Esse é outro dado que não é... segundo o Poder 360, a avaliação do Lula negativa... Até agora a gente estava falando de Atlas Intel, eu estou abrindo aqui um parênteses fora do script. Tá? Segundo o Poder 360, a aprovação do Lula é 31% e a reprovação 61%. Muito mais desolador. A diferença passa a ser negativa de 30 pontos. Não 8 pontos com o Atlas Intel. Um ponto que eu gosto bastante das pesquisas da Atlas Intel é que elas nos dão dados em vários grupos demográficos diferentes. Ontem eu mostrei um gráfico parecido quando nós falávamos do Supremo Tribunal Federal, mas vejam esse sobre a aprovação do Lula. Quando a gente fala em faixa etária, o grupo que mais desaprova o Lula são os jovens entre 16 e 24 anos de idade. Lembre, a gente está falando de uma turma, de um perfil que era dominado pela esquerda. Lembrem-se, em 2022, da esquerda recrutando a Anitta e não sei quem para fazer campanha de registro para votação de jovens, porque os jovens votavam e votaram majoritariamente no Lula. Hoje, nesse grupo, segundo a amostra da Atlas Intel, entre 16 e 24 anos, o Lula tem impressionantes 72,7% de rejeição. Lembra, na pesquisa de ontem, este era o mesmo grupo que estava revoltado com o Supremo Tribunal Federal. O segundo pior grupo são das pessoas que provavelmente, majoritariamente, votaram Lula na eleição passada, que hoje estão entre 25 e 34 anos. Nesse grupo, a reprovação do Lula é de 62,1%.
esse gráfico aí confuso na sua tela. Pode voltar para mim, porque ninguém vai ver esse gráfico absolutamente confuso, mas confia em mim, acredita em mim, eu tô lendo o gráfico corretamente. E eu digo que esse é o ponto que eu chamo a atenção, porque historicamente a esquerda sempre foi identificada como o espectro político dominante entre os jovens. Mas porque o jovem, ele tem a característica, né? O socialismo, ele é um golpe que as pessoas, depois que caem, elas tendem a amadurecer e perceber que era um golpe, que estavam sendo enganadas. Aquela história, né? Se você não tinha 20 anos e não era de esquerda, você não tem coração, e se você tem mais de 40 anos e ainda é de esquerda porque você não tem cérebro, né? Essa frase famosa. Então, os jovens não caíram nesse golpe da esquerda ainda e costumam ter essa característica de serem facilmente ludibriados, e por isso que a esquerda tem essa ideia de querer que o jovem cada vez mais cedo participe da democracia. Você devia votar só com 30 anos de idade que você deveria poder votar. Mas o fato é que a outra característica do jovem, que é muito importante e tem a ver com o nosso movimento, é que o jovem é revoltado contra um sistema. Ele chega e ele não entende o estado das coisas. E justamente por ele não entender é que ele é, característica de todos os jovens aí, os tios do Zap que estão nos assistindo sabem que o jovem é rebelde. E o que a gente está vendo são jovens rebeldes contra o Supremo Tribunal Federal e jovens rebeldes contra o Lula. Ora, com 70 e poucos % de rejeição, há uma avenida enorme para uma candidatura antissistema entre os jovens. Ontem algumas pessoas do chat ficaram chateadas, as pessoas mais velhas, porque eu falei que a pesquisa mostrava que as pessoas mais velhas apoiavam mais o STF. Vocês vão ficar chateados de novo, porque o que essa pesquisa sobre o Lula mostra também é algo parecido. Enquanto os mais jovens desaprovam Lula em proporções gigantescas, os mais velhos é que tendem a apoiá-lo mais. Não se chateiem comigo, não. Eu amo aí, tios do Zap. Olha, coraçãozinho para vocês. Eu só estou reportando o que diz a pesquisa. Seja como for, essa insatisfação, e a insatisfação é generalizada em todos os grupos políticos, né, a insatisfação é absolutamente gigantesca, ela gera alguns resultados que também merecem comentários. Um deles, por exemplo, é a pergunta feita no levantamento que dizia o seguinte: se as eleições presidenciais fossem acontecer nesse próximo domingo, e se os candidatos fossem os mesmos de 2022, inclusive Lula e Bolsonaro, em quem você votaria? E eu achei isso interessante porque 44,8% das pessoas disseram que votariam no Bolsonaro e 42,7% no Lula. Considerando a margem de erro da pesquisa, que é de 1 ponto percentual, uma pesquisa bem robusta, a gente pode afirmar com esses dados que a opinião dos entrevistados sobre o governo Lula mudou, e que hoje, se a eleição tivesse sido hoje e não em 2022, o Bolsonaro teria ganhado, segundo o Atlas Intel, o que leva à conclusão imediata de que tem muita gente arrependida de ter feito L em 2022. O que nos traz aos dados justamente sobre o Flávio Bolsonaro, que é esse que você estava esperando, que também são muito bons e mostram o crescimento avassalador dele nos últimos meses. No cenário onde o Flávio menos pontua no primeiro turno, o Lula tem 45,9% e o Flávio 40,1%. Esse é um cenário que tem Renan Santos... Aumenta aqui pra gente, João, o Gabriel. Esse é um cenário que tem Flávio Bolsonaro concorrendo com Renan Santos, com Ronaldo Caiado e com Romeu Zema e com Aldo Rebelo. E o cenário onde o Flávio mais pontua é o que o Lula tem 45 e o Flávio 42. E esse é o cenário com Renan, Romeu Zema e Eduardo Leite. E Aldo Rebelo. Aldo Rebelo, perdão. Quando você vê o gráfico que mostra a tendência, você entende por que esses números são tão bons, apesar do Flávio ainda aparecer atrás do Lula. Quando a gente olha a tendência, isso aí, esse número aí da tela. E eu sempre bati bastante
na ideia de que o Lula tinha alcançado o teto dele e que ele não cresceria muito além do que ele já tinha, a menos que um fenômeno extraordinário acontecesse. E o que a gente percebe nesse gráfico é exatamente isso. Enquanto o Lula alcançou um teto, o Flávio não para de crescer e está cada vez mais competitivo. 4 meses atrás, são só 4 meses, quando a gente falou que o Flávio ia ser candidato, e todos aqueles apareceram dizendo que não, que o Flávio não era competitivo, lembra? 4 meses atrás, a diferença era de avassaladores 24 pontos. E aí você vê que a diferença vai caindo. Deixa o gráfico aí, que a diferença vai caindo. Não, mas me bota na tela, deixa o gráfico normal. Isso, obrigado, Gabriel. A diferença vai caindo, até chegar no que hoje nós temos o Flávio à frente. Perdão, Flávio no primeiro turno, a gente está falando de primeiro turno. A diferença caiu de 24 para 5 pontos. E esses são os números do primeiro turno. E normalmente eu não trago números de primeiro turno porque eles são pouco relevantes, mas eles aqui já começam a ser muito relevantes porque a gente está se aproximando de um cenário onde o primeiro e o segundo turno são inexistentes. O primeiro e o segundo turno são absolutamente quase que idênticos. É quase como se o primeiro turno fosse inexistente. Mas para os números do segundo turno, a Atlas mostra que o Flávio já efetivamente passou o Lula. No segundo turno, o Flávio tem 47,6 e o Lula 46. 47 versus 46. Se você considerar a margem de erro, no melhor dos casos, o Flávio estaria 2 pontos à frente do Lula e no pior dos casos estaria estatisticamente empatado. Mas atrás do Lula você já não tem mais o Flávio. Antigamente a gente estava na área do empate técnico, mas com Lula numericamente à frente. Hoje você já não tem mais esse cenário. Para finalizar esse assunto de pesquisa, quando você pega e compara o desempenho de todos os candidatos contra o Lula, você vê também que o Flávio é um nome que mais abre vantagem no segundo turno. Lembra aquela história de discussão de puxa, como seria Flávio versus... Flávio é competitivo, mas na verdade o melhor nome era Michele, o melhor nome era o Tarcísio, etc, etc. Hoje, essa discussão acabou. Esse debate já não existe mais. Flávio Bolsonaro vai melhor do que todos, melhor do que Michele, melhor do que Tarcísio, muito melhor do que Zema, Caiado, Ratinho e Eduardo Leite, mas o mais impressionante é que ele vai melhor do que o próprio Jair. E quando eu comecei a falar essa história de que o Flávio estava eleitoralmente melhor do que o Jair, aliás, cadê o gráfico que eu mandei pedindo aqui, a evolução comparando os dois candidatos? Mandei isso aqui no grupo. Eu sempre gosto de comparar a evolução do Flávio nesse momento versus o Jair neste momento. Mandei isso, pô. Eu vou mandar para vocês no grupo, para vocês de novo, para vocês verem. Agora eu vou mandar o gráfico, antes eu tinha mandado o tweet. Aqui, ó. Esse aqui. Eu quero esse gráfico na tela que eu mandei aqui agora, por favor. Porque quando eu comecei a falar que o Flávio estava conseguindo conquistar um eleitorado que nem o Jair tinha conquistado, acharam que eu estava maluco. Não é isso. Acharam que eu estava maluco. Mas não está maluco. Eu não estava maluco. Hoje você vê por esses dados que a gente trouxe aqui no programa, que o Flávio já vai melhor do que o Jair. E melhor do que o Jair iria, segundo a pesquisa Atlas Intel, mas vejam esse gráfico, eu sei que parece meio confuso aí na tela, mas eu vou facilitar para vocês. A linha vermelha pontilhada é o posicionamento do Lula nas pesquisas da Atlas Intel de 2022. Essa é a linha vermelha pontilhada. E a linha vermelha pontilhada, a linha azul pontilhada, é a linha do Bolsonaro Jair em 2022. Tá? Então, quando você pega este momento do tempo, março de 2022,
As pesquisas mostravam Lula com 62,2% dos votos, era o ponto mais alto dele, e Jair com 37,8%. Ou seja, o Lula tinha aí 25 pontos a mais do que o Jair, tá? O Lula tinha 25 pontos de vantagem no Jair, em relação ao Jair no segundo turno. No final das contas, o resultado acabou sendo muito menor. Mas neste momento do tempo, vejam como o Flávio está muito melhor do que o pai. Jair tinha 37, o Flávio tem 50. E o Lula está muito pior do que esteve, com 49,5. Então, aquela discussão de se, poxa, será que o Flávio é um bom candidato? Ou será que o Flávio não é um bom candidato? Será que o Flávio é competitivo? Será que não é competitivo? Eu acho que essa discussão acabou. Né? Eu vejo ainda gente falando sobre essas coisas na internet. Eu fico um pouco, assim, nego fala muita bobagem, cara. As pessoas falam muita bobagem. O tempo e os fatos acabam, assim, demolindo as opiniões das pessoas sobre esse assunto o tempo inteiro. Então, hoje a gente pode tá aqui feliz, tirar a onda que temos em mais uma pesquisa Flávio Bolsonaro à frente. Às vezes tem pessoas até boas, pessoas que eu gosto, que ainda tem esse negócio de o Flávio Bolsonaro não é competitivo, não é, etc. Agora, existe uma discussão se o Flávio é um candidato competitivo e a outra discussão é se o Flávio é um candidato que nos representa. E ontem, uma aprovação do PL da misoginia levantou como o ChatGPT diz, levantou o questionamento entre críticos. E a gente vai falar sobre, inclusive críticas minhas, e a gente vai falar sobre isso logo mais, depois desse rápido break de merchan. Deixa eu te explicar de forma simples e sem enrolação, porque eu sei que muita gente fica na dúvida. Existem 2 níveis de assinatura. 2 formas de você me apoiar. O primeiro é o apoiador comum. Com um cupom na descrição, custa em torno de $5 por mês, dá menos do que o lanche do McDonald's, eu sempre digo. Você entra e ganha acesso a uma quantidade grande de análise e conteúdo exclusivo. É o nível de quem quer sustentar um modelo novo, jornalismo financiado pelo público e não pelo sistema. Mas tem o segundo nível, que é o Patrono Gold. Ele inclui tudo do apoiador, só que adiciona o que realmente muda o jogo. Você tem proximidade e participação. Você entra num grupo exclusivo no WhatsApp, comigo e com os outros patronos. Você tem o meu e-mail pessoal para sugerir pautas, participa de uma reunião mensal comigo e a quantia é uma quantia baixa, uma quantia módica para isso. $49 por mês ou $499 por ano. E por que eu separo assim? Porque não existe conteúdo gratuito. Se o público não paga, alguém paga. Quando alguém paga, esse alguém vira dono do ambiente. O que eu estou construindo aqui é o contrário, um espaço sustentado por múltiplos cidadãos comuns. Isso é o melhor antídoto contra a máquina do sistema. Para assinar é fácil, QR Code na tela ou link na descrição. Você escolhe o nível, quer Patrono Gold ou quer apoiador, mas escolha conscientemente, porque ficar só assistindo enquanto o sistema trabalha é exatamente o que eles querem. E você pode mudar isso agora, não deixa para depois não. Eu terminei a pauta anterior dizendo que o posicionamento ontem do Flávio Bolsonaro teria sido um erro grave que ele e o PL cometeram. E assim eu vou continuar. Você provavelmente faz ideia do assunto, então a gente vai falar melhor, vamos discutir aqui de forma honesta essa questão do chamado PL da misoginia. Por quê? Porque ontem o Senado Federal aprovou o tal do PL 896/2023, de autoria da senadora Ana Paula Lobato, socialista, cujo objetivo é alterar a legislação para incluir os crimes motivados por misoginia, o ódio ou aversão às mulheres, entre aqueles punidos por discriminação e preconceito. Isso abrange injúrias e incitação ao ódio contra as mulheres. E quando eu digo que ela é socialista, a Ana Paula Lobato, é porque é o seguinte, ela chegou ao Senado em fevereiro de 2023, depois que o seu suplente, ou melhor, o seu titular, né? Ela era suplente. Depois que o seu titular, o então senador Flávio Dino,
foi indicado para o Ministério da Justiça e, posteriormente, para o Supremo Tribunal Federal. Ela também é esposa do Otelino Neto, deputado estadual no Maranhão e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Obviamente, membro do grupo político de Flávio Dino. Veja o que eu estou falando. O projeto sai, é parido por uma socialista, suplente do Flávio Dino, casada com o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, do grupo político do Dino. O projeto, então, é um projeto parido pelo Flávio Dino. Além disso, a senadora tem um índice de 97% de governismo. O que significa isso? Significa que 97% das vezes ela votou de forma alinhada com o governo Lula. Afinal, foi o Lula que colocou ela no Senado, quando nomeou o Flávio Dino para ministério e depois para o STF. Então, depois que você entender que é a autora do projeto de lei, eu acho que dá para perceber que coisas boas não virão desta senhora. E se o projeto de lei busca criminalizar a chamada misoginia, eu acho pertinente que a gente discuta também e entenda o que é esse termo misoginia e como é que ele foi instrumentalizado pelo movimento feminista. Misoginia, como diz o cara do Tropa de Elite, é uma palavra de origem grega. Ela foi incorporada ao inglês primeiro, por volta do século XVII. Né? A palavra vem do grego estratégia, né? do grego missos, que é ódio, e gine, de onde vem ginecologia, ou gine, que é mulher. Portanto, né, se trata de uma palavra que você tem que ter ódio à mulher, ou ao grupo de mulheres, da mesma forma como misandria denomina um grupo ou um indivíduo que tem ódio a homens ou aos homens, né? Eu fui buscar quando é que você acha esse termo na língua inglesa, porque é uma palavra que você não acha em escritos tão antigos, mas a gente foi achar em 1656. Então não é uma palavra tão recente assim. E é uma palavra que descreve uma situação específica. Ela não tinha sido utilizada na história para criminalizar comportamento nenhum. Então você usava essa palavra misoginia, mas não como forma de criminalização. Aí passam 300 anos e em 1974 vocês procurem uma feminista radical chamada Andrea Dworkin. Ela escreveu o livro dela chamado Women Hating, odiando mulheres. E ela popularizou essa ideia hoje, que há na nossa cultura, que há na nossa sociedade, de que existe um ódio estrutural às mulheres. Então, se você é parte da sociedade, você também é parte do grupo que pratica ódio às mulheres, ainda que você não perceba. Isso é estrutural, está na estrutura da sociedade. Você já ouviu o termo racismo estrutural? Também existe, segundo o livro da Andrea Dworkin, a misoginia estrutural. Né? Se você tem familiaridade com as ideias feministas, você já ouviu o argumento do patriarcado, das estruturas de poder que precisam ser derrubadas, e por aí vai. E se você está fazendo a conexão com o marxismo, você tem razão. Décadas depois, outra feminista, radical também, a Kate Manne, em Down Girl, e também no ensaio dela da Boston Review, ela propôs um negócio mais severo. Que ela diz o seguinte, que a misoginia, ou o ódio das mulheres, que era descrito pela Andrea Dworkin, não era um sentimento psicológico só estrutural de ódio, mas era o braço policial de uma ordem patriarcal. Isso é um mecanismo de punição de mulheres. Então você tem o termo misoginia, que existe há 4 séculos, não é um termo que existe desde sempre, 4 séculos atrás a gente veio com esse termo, e aí nos anos 70 uma feminista radical pega esse termo para descrever como essa estrutura de ódio às mulheres, e algum tempo depois uma outra feminista radical estabelece que esse ódio à misoginia é mais do que isso, que é um braço policial que prende a mulher ao papel que dela é esperado
para essa estrutura maligna do patriarcado da família tradicional cristã, que é a grande vilã para essa gente dessa história. Por que eu estou buscando esse arcabouço teórico, né? Porque misoginia é um termo que foi apropriado pelo movimento feminista para descrever uma sociedade que, por causa das suas raízes cristãs, por causa do seu apreço pela família tradicional, e por reconhecer que homens e mulheres possuem características diferentes, essa mulher está presa, está doente, está presa ao patriarcado. Então é importante entender essa estrutura, né? Se você entende o conceito marxista, e que falta que faz o Olavo de Carvalho, porque ele explicar isso muito, muito melhor do que eu, mas se você entende a ideia central do Karl Marx, a ideia de que todas as estruturas existentes sociais precisam ser derrubadas para que você possa, de fato, ter a revolução marxista, o feminismo é uma dessas que busca destruir uma das estruturas que garantem, na ideia do Marx, a infraestrutura econômica, e essa estrutura é o patriarcado. Algumas pessoas confundem misoginia com sexismo, né? Mas a ideia do feminismo, nesse sentido, é que o sexismo é o que justifica essa hierarquia maligna da sociedade e a misoginia é o que faz que essa hierarquia seja cumprida. Sendo esse o pressuposto, a ideia imediata é que não apenas as agressões explícitas às mulheres iam ser consideradas de misoginia, mas também, se você entende que é uma coisa estrutural, você entende que há certos comportamentos, instituições e discursos que são considerados misóginos. Por isso, por exemplo, a Igreja Católica e a Igreja Protestante são duas instituições, aos olhos do feminismo, completamente sexistas por fazerem parte de uma estrutura que oprime a mulher e misóginas por fazer cumprir essa hierarquia através da doutrina, do conceito de família, da ideia de que você tem papéis naturais para homem e para mulheres e por aí vai. Vocês estão entendendo onde é que a gente está querendo chegar? A gente está falando que o movimento feminista é basicamente um movimento destinado à destruição das instituições como a igreja cristã, como a família, e por aí vai. A tentativa de quando a gente chega num estágio da sociedade onde o feminismo avançou tanto, onde a gente começa a modificar o direito penal para punir pessoas por discursos baseados na Bíblia, na moral ou nas convicções pessoais, isso é um fenômeno. Caramba, olha aí. Isso já é um fenômeno agora. 2018, por exemplo, a polícia de Nottinghamshire passou a registrar misoginia como discurso de ódio. A gente está falando do Reino Unido, polícia do Reino Unido de Nottinghamshire começou. E você não precisa ser um gênio para saber qual é a ideia final disso, né? O que é o discurso de ódio? Por exemplo, vocês sabem que no Brasil cobrar ministro do Supremo é discurso de ódio, dizer que homem não é mulher é discurso de ódio. Agora, a tentativa é encaixar nesse conceito amplo a tal misoginia. Você acredita, por exemplo, que casamento é a união entre um homem e uma mulher? Então você pratica discurso de ódio contra casais lésbicos e isso pode ser considerado misoginia. Você acredita que uma mulher não pode se tornar um homem? Então você pratica discurso de ódio contra transexuais que se dizem mulheres. E assim você pratica misoginia. Você acredita que o deputado Felipe Santos Silva, o Érico Hilton, não pode ser presidente da Comissão de Mulheres? Então, como ele, pela definição brasileira, é uma mulher, você está praticando discurso de ódio contra ele, porque ele se acha mulher. Então, qualquer crítica a ele é misoginia. Porra, vocês entenderam o tamanho desse buraco? Você pega um conceito marxista radical, do feminismo radical. O feminismo é um movimento marxista. Mais radical que isso, impossível. A noção fundamental é que a gente vive numa sociedade que oprime a mulher através das instituições, que são as instituições que a gente quer preservar, a igreja e família.
a base do conservadorismo. E aí você pega e torna crime a discordância a respeito disso. Religião, moralidade, linguagem, sátira, crítica a uma mulher, oposição à pauta como aborto, discordância em relação ao próprio movimento feminismo, apoio à família tradicional, apoio aos costumes cristãos, apoio à Bíblia. Tudo isso pode ser enquadrado como discurso de ódio, sim, como misógino, caso o chamado PL da misoginia, que foi aprovado pelo Senado ontem, seja também aprovado pela Câmara, porque a gente sabe que ele seria sancionado pelo Lula. E, cara, eu tenho falado semana sim, semana também, sobre como a gente tem absorvido os termos e a cultura dos nossos adversários. E hoje eu estou aqui falando sobre a aprovação por unanimidade no Senado, a casa que deveria ser a casa madura, unanimidade de um projeto de lei sobre um termo apropriado pelas feministas radicais, cujo intuito é justamente destruir essas instituições como a Igreja e a Família. E muita gente dessa discussão, né, trata isso como se fosse algo que você é contra. Então, se você é contra isso, você é contra as mulheres. Não tem nada a ver com ser contra as mulheres. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu quero um mundo melhor para as mulheres. Eu só tenho filha. Minha passagem nesse mundo já ficou claro que não vai ser fácil e só vai piorar daqui para frente. Então eu não estou muito preocupado com a minha passagem mais. Eu estou preocupado com o mundo que eu vou deixar para as minhas filhas. E eu só tenho duas filhas. Só tenho duas filhas mulheres. Eu não tenho filho homem. Não tive, pelo menos até agora, filhos homens. Então não tem nada mais importante no mundo para mim do que as minhas filhas. Eu quero que elas cresçam em um mundo justo, seguro, livre. Mas o que o feminismo faz, o feminismo é a destruição disso. É o oposto disso. A gente nunca viu uma geração de mulheres tão feministas e a gente nunca viu uma geração de mulheres com tanta depressão, com tanto problema psiquiátrico, destruídas por essa ideologia nefasta que faz com que elas assassinem os próprios filhos dentro do ventre. É o feminismo que faz isso. O feminismo talvez o feminismo seja a pior de todas as doutrinas da esquerda. Porque é o que faz uma mãe assassinar um filho no próprio ventre. Essa mulher nunca vai se recuperar espiritualmente e psicologicamente desse crime. Nunca. É o feminismo que hoje destrói os casamentos. A quantidade de mulheres que, em busca de algo que não existe e por não estarem dispostas a assumir o papel que lhes é o papel natural, resolvem acabar com o seu casamento e depois se arrependem, é uma coisa impressionante. Acho que tem consciência para se arrepender, porque tem aquelas que nem sabem, não assumem para si mesmo que se arrependeram. O feminismo é bizonho, é bizarro, é maldito, é demoníaco. Faz que a mulher se separa, aí daqui a pouco cria, obviamente, um filho sem a presença constante do pai, coisa mais documentada do planeta Terra na pedagogia e na psicologia infantil, são que a presença do pai gera crianças e depois indivíduos muito mais funcionais, que as crianças precisam, principalmente as mulheres, ainda mais as meninas, precisam do homem, do pai, e o feminismo vai destruindo esse tipo de coisa. O feminismo é aquele que fala para a mulher que ela tem que ela tem que construir carreira, tem que trabalhar, e etc, etc. E para algumas é ótimo, mas como se não bastasse a mulher cuidar do seu filho e da sua família. E aí se cria filhos longe dos pais, sem a devida atenção, delegados ao Estado, que dá a educação para o filho. E, obviamente, gera indivíduos completamente disfuncionais. E é o problema, parte do problema psicológico que a gente está vivendo hoje. Então, quando você fala contra o feminismo, você não está falando contra as mulheres, você está agindo em defesa das mulheres. E aí que você pega esse PL, você vai ver que o que está sendo criado, obviamente, eu disse aqui, com autora, com gente sabida. É um PL, é um movimento, é um mecanismo para tolir
a nossa liberdade de expressão e avançar a pauta feminista. Olha, leiam comigo os dispositivos do projeto de lei. Artigo 1º, serão punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou praticados em razão da misoginia. Parágrafo único. Para fins dessa lei, considera misoginia a conduta que exteriorize ódio ou aversão às mulheres. Eu acho que esse negócio de aversão às mulheres, normalmente quem tem é boiola. Boiola que tem aversão às mulheres. E sim, eu usei o termo boiola, então me processem também por homofobia. Já que já vão me prender por misoginia, mais cedo ou mais tarde, que me prendam por misoginia e homofobia. E aí eu pergunto o seguinte a vocês. O que é uma conduta que exteriorize aversão ou ódio às mulheres? Será que isso que eu falei agora, que as mulheres não devem ter o direito de assassinar os seus filhos no ventre e que, portanto, o aborto deve ser sim criminalizado, será que isso, por exemplo, é uma conduta que exterioriza o ódio ou aversão às mulheres? Pelo PL da misoginia, sim. Pelo PL aprovado ontem no Senado, sim. Eu poderia ser preso por defender a criminalização do aborto. Continuando a leitura. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia, procedência nacional ou em razão da misoginia. Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou em razão de misoginia. Artigo 20C. Na interpretação dessa lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, ou seja, constrangeu, já era, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião, procedência nacional ou condição de mulher. E o que é isso, né? Causar constrangimento, humilhação, vergonha, medo, exposição indevida a uma mulher? Será que um chefe, por exemplo, dá um feedback negativo para uma funcionária, não pode causar nela um sentimento de humilhação e vergonha? Ela fala, não, mas só estou sendo isso porque é mulher, se fosse homem ele não faria. Pum, o chefe vai preso. É o que a lei da misoginia permite ser preso. Ideias. A gente não pode discutir ideias. Vamos ser aqui. Se é para eu ser preso, hoje vai ser o dia que eu vou ser preso. Deixa eu cutucar o vespeiro. Mulher, em geral, e isso é um dado estatístico, vota mal pra cacete. Mulher não sabe votar. Em geral. Não sabe. Mulher vota muito mais na esquerda que o homem. Em geral. Se você pegar o percentual de eleitores do Lula, por exemplo, agora, você vai ver que o Lula tem uma votação muito maior das mulheres. Eu uma vez sentei com a minha mulher aqui e falei assim, eu vou pegar com você todas as votações dos Estados Unidos para presidente, quem seria o presidente se só as mulheres votassem? É um desastre. A partir da década de 60, e a gente vai entender por quê, todos os presidentes eleitos nos Estados Unidos pelo voto feminino, virtualmente todos, acho que há uma exceção, seriam democratas. Se só mulheres votassem, Kamala Harris seria presidente dos Estados Unidos. Posso falar isso? Significa que todas as mulheres não sabem votar? Não, pô. Quantas mulheres tem aqui no nosso chat? Quantas tias do Zap não tem aqui? Por quantas pessoas que... Claro. Obviamente não são todas. Ciência social trata justamente de generalização. E generalização é isso. Agora, quando a mulher é casada, por exemplo, mulheres casadas apoiam mais candidatos e pautas conservadores do que as mulheres solteiras. Não tem aqui nos Estados Unidos, não tem pior voto do que a mulher branca solteira de classe média. E no Brasil também, essa mulher no Brasil vota no PSOL, aqui nos Estados Unidos vota no Partido Democrata. São as que a gente faz chacota aqui, as gordas com cabelo verde e cabelo no sovaco.
Ou então aquelas feministas empoderadas. Tem feminista de direita hoje também. Agora, se eu falar que mulher vota mal, eu posso ser preso? Agora, pelo PL da misoginia, isso que eu acabei de dizer aqui, embora seja absolutamente verdadeiro, da prisão. Se eu falar que feminista não presta, preso. E não precisa ir tão longe assim. Não acredita em mim, segundo o Jornal Nacional, se você perguntar a uma mulher se ela tá de TPM por ela tá brava, você pode ser preso. Porra, não sou eu que estou dizendo Jornal Nacional. Tem o Jornal Nacional aí? Muitas de nós já ouvimos essa e outra. O Senado aprovou hoje projeto de lei que equipara a misoginia ao racismo e prevê penas maiores para crimes de ódio contra mulheres. Vocês já ouviram essa frase? Não precisa reagir assim, você está de TPM? Muitas de nós já ouvimos essa e outras variações em situações de desqualificação e desprezo. Isso. Mas peraí. Existe alguma controvérsia de se as mulheres ficam mais sensíveis e irritadas na TPM? Ontem a minha mulher veio me cobrar dizendo assim, é o oposto, você deveria ter mais sensibilidade para entender quando eu estou de TPM e relevar determinadas coisas. Eu quero que vocês me respondam no chat. É controverso que a mulher vira uma fera quando está de TPM? Não. Tem mulher que tem TPM, tem mulher que não tem TPM. Mas olha o que diz o Jornal Nacional. Olha isso. Olha lá, aqui, ó, a Miriam. Miriam, você vai ser presa por misoginia. Você diz que virava um bicho na TPM. Eigedex, você diz assim, as próprias mulheres dizem isso tão impossível, eu estou na TPM. A Baiusca, presa, outra, vamos todos passar as férias juntas na Papuda. Eu virava do avesso. A JLM4 diz, eu mesma já avisei ao meu marido, estou na fase da TPM. A outra, nem me reconhecia, Daniela Baia, fico chata, eu nem me aguento. Porra, as mulheres reconhecem, mas é o evidente. É o evidente, o Jornal Nacional diz que eu vou preso por dizer o óbvio. É evidente que uma sociedade que está num estado desse perdeu completamente. É muito mais louco do que vocês podem imaginar. Vamos continuar. Não precisa reagir assim, você está de TPM? Muitas de nós já ouvimos essa e outras variações em situações de desqualificação e desprezo. Isso é misoginia. Na discussão do projeto, a relatora, a senadora Soraya Tronic, do Podemos, deu outro exemplo. A misoginia se traduz no ódio, na aversão, no desprezo extremo às mulheres. Muitas vezes manifestado por meio de violência física, psicológica e difamação, bem como injúria. É uma forma mais extrema de sexismo. Exemplo, saia daqui, senadora Soraya, porque lugar de mulher é na cozinha, some daqui. Isso é uma atitude misógina. Você vai preso por dizer que lugar de mulher é na cozinha. Eu, particularmente, na minha casa, quem tá na cozinha sou eu. Mas nem por isso da prisão, não é da prisão. O projeto muda a lei do racismo e inclui a misoginia entre os crimes de discriminação ou preconceito. A pena é de 1 a 3 anos de prisão e multa. E no caso de injúria, ofensa à honra e à dignidade, a pena é maior, de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. Os crimes são inafiançáveis e não prescrevem, ou seja, não perdem a validade com o passar do tempo. Inafiançáveis. Inafiançável. Inacessável e sem prescrição. Você chamou uma mulher tá puta e falou, pô, vai lavar a louça. Inafiançável, porra, inafiançável. Pode passar, e não prescreve. Daqui a 30 anos, pode vir uma mulher e falar assim, olha, 20 anos atrás você me mandou essa mensagem dizendo que era pra eu lavar a louça. Esse aqui é o grau de maluquice que aprovaram no Senado ontem, cara. Olha a sociedade brasileira. E o mais bizarro é o seguinte, você pergunta, Paulo, obviamente, os senadores do PL, que são o partido, é o Partido Liberal no nome, mas é o Partido Conservador, é o Partido do Bolsonaro, é o Partido do Bolsonarismo, é o Partido do Flávio Bolsonaro. Paulo, quantos os deputados do PL perderam, porque não tem maioria, mas eles votaram contra, né?
Não só não votaram contra, nenhum senador do PL ou de qualquer outro partido votou contra. Então vamos lá. A astronauta está viajando, provavelmente, nesse momento, na Estação Espacial Internacional. Quem mais? Aí eu não consigo ver isso. Isso é muito pequeno para eu ver. Não conheço, não vou conseguir. Não vai mudar quase nada. Jorge Seife, eu perguntei para o Jorge Seife falou, estou viajando. Magno Malta também está fora. Sérgio Moro e o Rogério Marinho também ausentes. O restante, todos os senadores do PL, obviamente o Sérgio Moro, que eu sempre disse a vocês que era um tremendo esquerdista, votaram a favor de um projeto feminista radical que cerceia a liberdade de expressão e fortalece a capacidade do movimento feminista, marxista, radical, em pautar o que você pode ou não falar e as opiniões que você pode ou não ter. Não existe justificativa, não existe um mundo em que um projeto desse chegue ao Senado Federal e a posição do PL, seja o que estiver em jogo, não seja contrária. Não tem justificativa no planeta em que o PL pudesse votar favoravelmente a esse projeto. Já vou chegar no Flávio Bolsonaro. Vou chegar no Flávio Bolsonaro, mas não quero cometer aqui nenhuma inconfidência. Eu acho que cada um deles deve explicar o que aconteceu. Eu não sou porta-voz do Flávio Bolsonaro. Mas, pelo que eu apurei, apesar a gente já vai chegar nos doidos passando pano para essa merda, houve um erro por parte do Flávio Bolsonaro na votação seguindo a orientação do partido. Ele que se explique ou não se explique, e a minha recomendação é que não se explique. Porque tem certas merdas que quando elas estão aqui e você pega, você espalha assim, a merda fede bem mais. A posição do Flávio Bolsonaro nessa votação foi uma merda. Em bom português. Um erro. Estou dizendo aqui um erro. E ele, não vou aqui cometer inconfidência de explicar a natureza desse erro, ele que tem que resolver lá. Mas se ele for se explicar, ele vai espalhar essa merda. Então tem que ficar realmente calado. Mas a cagada é a cagada. Era para ter sido outra postura, cagada dentro do partido. Mas o que me assusta não é só a cagada política dentro do partido. Não é só isso. É que as pessoas automaticamente, porque viram que essa é a posição do Flávio, tem gente saindo em defesa desse absurdo e justificando a votação. É a nova versão do xadrez 4D. Não, o Flávio fez isso, mas é xadrez 4D do Flávio. É uma estratégia. Gente, isso é mal. Eu sei que você que gosta do Flávio, eu gosto também. A primeira coisa que eu fiz quando eu vi esse troço foi mandar uma mensagem pro Flávio falando assim, que é isso? Sequestraram você? Você estava sendo refém? Para entender o que estava acontecendo. E não, muito bem, líder, estratégia maravilhosa, muito bom. A gente não pode perder a capacidade de olhar a realidade, analisar de forma objetiva. Eu falei tanto sobre psicologia no programa de ontem, tenho falado tanto. E eu reparei dois tipos de pensamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa, por exemplo, virou para mim e falou assim, mas se o Flávio vota contrário, amanhã os jornais estariam dizendo que ele é contra as mulheres. Eu separei aqui, porque eu vou começar a dar nome aos bois para quem falar as coisas. Então, o Alexandre Borton, que não me parece um sujeito ruim, fez o seguinte comentário numa resposta a um comentário que eu fiz no Twitter do Mafinha. Mafinha fez um post horroroso, falei para ele, assim, cara, que tentativa horrorosa de limpar a barra do Flávio, né? Coisa horrorosa, injustificável. Aí eu fui lá e comentei, não existe no mundo um lugar onde haja uma justificativa para o candidato a presidente da direita apoiar e votar favoravelmente a um projeto feminista radical. Foi um erro, é óbvio que foi um erro. Mas aí a resposta automática das pessoas é dizer, mas se o Flávio vota ao contrário, amanhã os jornais estariam dizendo que ele é contra as mulheres. Porra, meu amigo.
Se você passa a ser pautado pelos jornais, se o comentário da Andréa Sadi na Globo News vai alterar o que você faz ou o que você deixa de fazer, o seu posicionamento por um assunto, você já perdeu a eleição antes de começar. Você já perdeu a eleição antes de começar. Você quer ser pautado pela imprensa. Você quer que a Globo determine como é que o Flávio Bolsonaro vai se portar. Meu Deus do céu! Aí vem o outro argumento. O outro argumento é o dos fodões pragmáticos. Isso é política, né? E aí, basicamente, você tem que aceitar porque a máquina do moer e o sistema da mídia são fortes demais. Lógico, isso é política pura. A narrativa já estava montada desde o começo. A máquina de moer do sistema é muito mais forte do que o seu canal no YouTube ou qualquer que só fala para bolha. É muito chilique e pouca estratégia. É muito estrategista. É uma estratégia maravilhosa. A estratégia do cara é tão louca, que o sujeito acha que porque já estaria perdido o jogo, o Flávio tem que fazer uma sinalização para um grupo que não vai votar nele de forma nenhuma. O Flávio pode aumentar a presença dele no eleitorado feminino, embora, deixa eu dizer aqui, provavelmente vai perder no eleitorado feminino, faz parte. Como eu já disse aqui, mulher vota mal pra cacete. Historicamente, desde a década de 60, no mundo inteiro, mulher vota mal. O que a gente tem que fazer? Se comunicar melhor com as mulheres para que elas passem a votar melhor e casar essas mulheres para que elas passem a votar melhor e depois conversem com seus maridos. Não gostou do que eu estou falando, filhinha? Porra, senta ali, entra na fila das pessoas que querem me processar. O Flávio não vai ganhar o voto dessas pessoas, não vai. Um segredo aqui. O Flávio não vai ganhar o voto dessas pessoas. Mas ainda que fosse, o que diabos nós queremos? O que diabo nós queremos? Nós queremos um candidato que se dobre simplesmente por cálculo eleitoral? Aí o argumento do cara é o Lula engoliu o Alckmin. Porra, eu não sou eleitor do Lula. Eu não sou eleitor do Lula, eu não quero isso. Não é esse Brasil que eu quero, não me representa um candidato. Se fosse isso que aconteceu, não foi isso que aconteceu. Se tivesse sido isso, se o Flávio tivesse votado para agradar as feministas do Brasil, que estão de olho nesse projeto, ou para escapar da pauta da Globo News, porra, o Flávio não seria meu candidato, e não deveria ser o seu. Agora, o próprio Flávio eventualmente pode cometer um erro, ou que foi levado a um erro. E agora tem um grupo de eleitores que estão dispostos a ser gado mesmo e passar pano, não importa o que aconteça. E acham que estão ajudando. E essa é a turma que bateu palma enquanto o Bolsonaro errava em tudo. E eles diziam, não, muito bem, tá fazendo xadrez 4D. Porra, se a gente não tivesse... Vocês são o check and balance do político. Vocês são o freio e contrapeso. Vocês da audiência. Não se preocupem em agradar político. Se o cara estiver fazendo coisa errada, de novo, não vou cometer inconfidência aqui, acho que o Flávio foi levado a erro. Mas se errar, digam a ele que ele errou, pô. E tem uma ala gigante, o problema dentro do PL é real. O PL tem um problema real com o feminismo. A Damares Alves é uma feminista. Ela não entende o que é feminismo, não é... É uma boa pessoa, tá? Damares Alves não é uma má pessoa, até onde eu sei. Mas ela foi capturada pelo feminismo, sem dúvida nenhuma. Ela não entende a doutrina que ela defende, ela não entende que a doutrina que ela defende é extremamente anticristã, e eu acho que o mesmo vale para Michele nesse caso. O PL tem hoje uma ala feminista. Isso precisa ser dito, pô. Não fingir que não tem uma ala feminista no PL. Tem vezes que eu vejo manifestação da Damares que eu não sei se é dela ou se é da Manuela Dávila. Aí entra por que o PL cometeu esse erro? Se foi por causa disso, dessa ala feminista, ou se foi por causa de outras coisas, estratégias,
Eu não sei, eu conversei com um senador hoje, também não vou expor o senador, porque é um senador que eu gosto. E aí ele veio com um argumento regimental, cheio de argumento regimental. Argumento regimental, eu adoro o argumento regimental. Dizendo que havia, eu juro para você, as palavras dele foram essas. Havia consenso no texto geral. Consenso significa que ele e os outros senadores do PL concordavam com o texto geral de criminalizar a ofensa contra grupo de mulher e coisa e tal. Uma salada de fruta para tentar aprovar uma emenda que foi proposta por um senador do PL. Eles deram uma cambalhota, vamos aprovar uma emenda para consertar. E eu li a emenda. A emenda vedava a punição contra manifestações de natureza artística, científica, jornalística, acadêmica e religiosa. Está aqui na tela de vocês. Quando ausente a intenção discriminatória. A emenda era uma bosta. A emenda era uma bosta tão ruim quanto o projeto. Porque até a emenda que foi do Carlos Portinho, a proposta é do Carlos Portinho. A emenda que o senador do PL propôs, reconhece que se um juiz entender que houve intenção discriminatória, seja lá o que caceta isso signifique, você pode ser punido por citar um versículo da Bíblia, por exemplo, que diga que as mulheres devem ser submissas ao seu marido. De repente, se você tiver uma intenção discriminatória ao dizer que a Viviane Barros de Moraes não merece um contrato de 129 milhões, porque afinal causou vergonha, humilhação a ela, não é verdade? E sem falar que, pô, pra que faz uma emenda dessa, meu filho? Não, Portinho, sinceramente, PL, por que faz uma bosta de uma emenda dessa? Isso já está protegido pela Constituição. E desde quando o juiz respeita a Constituição, pô? Então, assim, a estratégia regimental foi uma bosta. O PL endossou uma lei feminista radical e levou o Flávio Bolsonaro ao erro. E no final, a estratégia naufragou, o PL acabou aprovado, mas mesmo que tivesse dado certo, nós teríamos um projeto de lei que explicitamente afasta a sua liberdade de casa, religiosa, artística, científica, jornalista, acadêmica, se algum juiz entender que você praticou uma discriminação contra as mulheres. Então, no final das contas, até essa emenda foi rejeitada e o preço que o PL passou foi o quê? Absorveu a cultura do inimigo, endossaram, entraram com as calças arriadas e perderam e acabaram endossando o projeto de lei marxista. Cara, é absolutamente inaceitável o que aconteceu. Ah, mas Paulo, você está criticando o Flávio Bolsonaro? Mas é claro! Eu volto a dizer, em nenhum lugar do mundo o candidato conservador pode votar a favor de uma pauta feminista e marxista. Seja por erro, seja por estratégia equivocada. Eu quero o Flávio presidente. Eu fiz o primeiro bloco falando sobre como ele está voando. Até agora as posturas dele foram impecáveis. Mas aí vacilou, porra. Vocês conseguem perceber que caso essa lei estivesse em vigor, o Jair Bolsonaro estaria preso por dizer que a filha do Flávio Bolsonaro foi uma fraquejada? Vocês conseguem? É lei, isso é inequívoco. Quando o Bolsonaro fez essa piada, ela foi discriminatória. Estaria preso. E você e eu, quando a gente disser que homens e mulheres têm diferenças biológicas, de traços de personalidade, em alguns pontos essas diferenças são positivas, em outros pontos essas diferenças são negativas. Oh, meu Deus do céu. Aí você só, por exemplo, mulheres são muito melhores do que homens em profissões que exigem cuidado. Então, mulher é boa professora, mulher é sempre melhor enfermeira, mulher sempre, tudo que exige cuidado, as mulheres, em média, são melhores do que os homens. Em geral, em raciocínio matemático, engenharia e etc., homens são melhores que mulheres. Você sabe disso, você que tá em casa, quebra um negócio, você chama o seu marido para consertar. 9 entre 10 vezes é assim. É uma generalização, e volto a dizer, em ciência social, tudo generalização. Se você disser isso agora, você vai ser criminoso.
Não tem como. As pessoas, Paulo, você vai voltar ao Brasil. Eu falo, essa terra é amaldiçoada, cara. Isso aí foi culpa. Se trouxeram os escravos, os caras fizeram macumba pro Brasil, e aí hoje em dia a terra tá amaldiçoada, não tem mais o que resolver. Não tem como. Você vai preso de qualquer forma no Brasil. E existe uma parte do problema, é que o Flávio hoje está cercado por pessoas como o Valdemar da Costa Neto e outros gênios. As pessoas que não entendem nem o que é o movimento bolsonarista. E essas pessoas estão realmente falando para ele, olha, vai pegar o voto das mulheres. Outro dia eu vi o Flávio Bolsonaro falando em feminicídio. Eu falei, ih, caraca, absorveu o termo do inimigo. Feminicídio absorveu o termo do feminista radical. E essas pessoas não conseguem emplacar os candidatos deles, então querem que o Flávio se transforme ideologicamente no candidato dos sonhos desse sistema, né? Que não tem voto. Os caras querem ficar longe do Bozo sem perder os votos do Bozo. E as pessoas acham que... Vocês acham que vocês que estão passando pano pro Flávio, vocês acham que vocês estão ajudando? Se a cobrança não for feita por todos nós para que ele mantenha a nossa bandeira, etc, etc, pode ter certeza que o outro lado está fazendo enorme pressão para empurrar o Flávio para uma campanha, para uma plataforma com essas bostas aí, que representam uma parcela minúscula da população. Pois bem. Outro dia eu estava vendo o Constantino falando, o Flávio tem que botar essas pessoas que estão falando na coleira, o Flávio tem que enquadrar. Você, não, porra. O Flávio não enquadra o eleitor, é o eleitor que enquadra o Flávio. São vocês que têm que enquadrar, não só o Flávio, todos os candidatos. Vocês têm que enquadrar todos esses senadores do PL que votaram a favor dessa merda e falar, o que é isso? Vocês perderam a noção? Porque senão parece que não tem consequência. Que o cara apoia um projeto feminista e que tá tudo certo. E que vocês vão... E aí é feminista hoje, é o abortinho amanhã, é uma coisinha de droguinha ali. Daqui a pouco você tá com um candidato do sistema. Político é que tem que andar na coleira. Político é que tem que ser enquadrado. Por vocês. E eu não acho que eu faço nenhum favor para nenhum político passando pano pra cagada. Eu volto a dizer, nesse caso, eu acho que foi levado a um erro. Não vou falar aqui pelo Flávio, ele que fale ou não fale, recomendei que não falasse sobre esse assunto. Mas também não sou obrigado a passar pano em nenhum de vocês. Fiquei feliz de fazer o elogio aqui, né? As pessoas pensam em Fla-Flu. O elogio de ver o Nicolas falando que era uma aberração, uma coisa do tipo, e que a Câmara dos Deputados agora... iam brigar para a Câmara dos Deputados pararem esse negócio. Está correto, Nicolas. Você sabe que um dos senadores virou e falou assim, não, a gente ia perder de qualquer jeito, então melhor que a Câmara barre. Eu falo, mas então por que você não votou? Se você ia perder de qualquer jeito, e você acha que as nossas chances estão na Câmara, senador, por que diabo você não votou contra? Para pelo menos marcar a posição ideológica do partido? Não tem nem explicação. Tá bom de programa por hoje. Amanhã teremos Paulo Figueiredo Show, direto do CIPEC. Eu vou encontrar, inclusive, o Flávio, que vai discursar no CIPEC. Estarei no Texas. É o meu 9º CIPEC consecutivo. Então estarei lá. Vou ter bastante coisa para fazer, enquanto o Flávio vai estar lá, vão ter reuniões importantes. Eu tô achando que o Trump não vai esse ano no CIPEC, mas mesmo ele não indo, a gente não tem certeza porque ele decide de última hora, mas mesmo ele não indo, vai ter muita gente importante lá e é uma honra para o Flávio Bolsonaro ter a oportunidade de falar lá naquele palco. Então, é isso. Tá bom de programa por hoje. Paulo Figueiredo Show conta com a edição do João Gabriel, o apoio editorial da Mika Spakoski e a edição de vídeo
do Gabriel. Peço a você, vou deixar vocês com um rápido recado, peço que vocês considerem apoiar o meu trabalho, mas só se vocês quiserem apoiar quem fala as coisas que têm que ser ditas. Se vocês quiserem que jogue para a plateia, não apoiem. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América e até amanhã. O que muita gente ainda não entendeu é que a guerra principal não é direita versus esquerda, é cidadão comum versus estrutura organizada. Existe um sistema no Brasil. Ele junta política, mídia, parte do judiciário, interesses econômicos e a máquina de reputação. Por muito tempo isso ficou escondido porque a grande imprensa, a Globo News, esse eixo, funcionava como um porta-voz elegante do consenso. Eles não te representam, eles te conduzem. E aí vem o ponto central. Se você acha que o conteúdo é de graça, que você está aceitando receber esse tipo de conteúdo da Globo de forma gratuita, você está aceitando ser conduzido sem perceber. Não existe conteúdo gratuito. Sempre tem um pagador. Quando o pagador não é o público, é o sistema. E o sistema não financia informação. O sistema financia obediência. Por isso que o modelo por assinatura importa. Ele devolve o poder para o cidadão comum. A assinatura de apoiador com cupom fica por volta de $5 por mês, no caso do Paulo Figueiredo Show. Menos do que um lanche do McDonald's, dá 20 e poucos reais. Em troca, você entra numa camada de conteúdo exclusivo e ajuda a sustentar um jornalismo que não tem dono. Se você quer um nível acima, não só sustentar, mas também participar, existe o Patrono Gold. Além dos benefícios do apoiador, você entra num grupo exclusivo comigo no WhatsApp, tem meu e-mail pessoal para sugerir pautas e participa de uma reunião mensal estratégica. E para quem quer estar perto do centro de análise e assumir responsabilidade real, esse é o caminho. O QR Code está aqui na tela ou o link está na descrição. Não dá para só ficar vendo as coisas acontecerem. Faz a tua parte.